Dr. Bernardo Sampaio é fisioterapeuta e parecido com algumas pessoas. Seja muito bem-vindo, doutor. Regina, prazer estar aqui de novo conversando com você. Da outra vez foi uma sensação nas redes sociais. Era cover do Bocardi. Falaram outra pessoa também que eu não consigo me lembrar agora. Não estou lembrando também, mas o do Bocardi ficou clássico, Ficou né? clássico, impressionante, mas não é. Vamos falar sobre dores na coluna. Muitas vezes a gente tem uma dor aqui, fala dor na coluna, tudo é dor na coluna, né? É igual dor de cabeça, que às vezes a gente fala que é na cabeça, mas não é. Quando que é dor na coluna mesmo, doutor? Então, isso é bem legal, né? Porque assim, Regina, dor na coluna é uma coisa super comum e, como você estava falando, todo mundo tem. Quem nunca teve, um dia vai ter uma dorzinha, isso é normal. E às vezes se confunde até com dor de origem visceral, sabia? Às vezes dor no rim se confunde com uma dor lombar, nessa região mais baixa aqui da coluna, né? Então existem alguns testes até que dá pra gente fazer. Por exemplo, um teste clássico aí pra gente definir se está vindo do rim ou não, umas pancadinhas aqui atrás, né? Esse teste existe. Geralmente quando é do rim é uma dor insuportável. Lombar tem uma dor, mas não fica mais aguda, né? Então assim, dor lombar, por exemplo, pode te limitar a dobrar o tronco para frente ou fazer algumas atividades. Dor na coluna cervical, no pescoço, também limita bastante. A gente esquece, né? Quando vê, mexe a cabeça. Entendeu? E aí tem outras coisas que podem acontecer que têm origem na coluna, como por exemplo, a famosa dor ciática, a principal causa vem da coluna mesmo, principalmente por uma hérnia de disco, né? Ou às vezes aquelas dores irradiadas, formigamento no braço também pode vir da coluna cervical. Né? Então, esses são assim os mais clássicos, né? A gente tem outros tipos de dor que podem estar relacionados com a coluna, dores recorrentes, as dores crônicas também. Aí a gente tem um outro cenário, né? Vamos aos mitos e verdades? Com certeza. Começando sobre esse assunto, doutor Bernardo Sampaio, é mito ou verdade que dores na perna e nos pés podem ser reflexo de problemas na coluna? Sim. Pode. Que coisa! Muitas vezes, inclusive, é legal, porque dor no pé, muita gente acha que é uma fasciite plantar, que é uma outra condição ali no pé, mas a fasciite plantar muitas vezes não queima, não dá formigamento. E às vezes a pessoa tem só dor no pé e está vindo lá da coluna lombar. Mas por quê? Má postura? Não, às vezes essa condição ela acontece, às vezes porque tem uma compressão na coluna. Quando a gente fala de compressão, o mais comum mesmo são as hérnias de disco. Depois a gente pode até explicar um pouquinho o que é uma hérnia de disco, né? E às vezes realmente só dá a dor em um local, longe da onde realmente está acontecendo. Exatamente. Né? É mito ou verdade que dores no pescoço podem ter relação com a coluna? Aí é mais fácil da gente entender. Não, é verdade. Hoje em dia a gente tem muita coisa que influencia a dor no pescoço, né? Dor no pescoço a gente já fala que é dor na coluna cervical, né? Então hoje em dia alimentação, sono, hábitos de vida diária, de estresse, então isso reflete muito no pescoço. Atividade física mal feita. E o pior, a não realização. Sedentarismo. Exatamente, né? Isso é pior do que a atividade física mal feita, né? Então tem bastante. É mito ou verdade que atividade física piora as dores nas costas? Vamos fazer assim, essa aí, vamos deixar no meio a meio, porque eu vou explicar o porquê. Porque eu não estou meio perdido. Olha aqui, tá cá? Isso. Desculpa. Vamos deixar no meio a meio, Regina, por quê? Atividade física é muito bom para dor nas costas. Só que dependendo da fase que você tiver, às vezes numa fase muito aguda, numa crise de dor, se você exagerar na atividade física, você vai piorar. Via de regra, vamos pensar então de maneira preventiva. Atividade física é bom para quem tem dor nas costas. Se eu tô com dor nas costas, é indicado fazer alongamento ou também calma, dá um tempo e se observa? Isso. O alongamento ele não tem contraindicação, né? Pode fazer, desde que não piore o quadro. Volto a falar de uma condição que é recorrente, que é a ciática, que tem a dor na perna, aqui no caso da lombar. Eu ficar alongando muito o nervo pode piorar, né? Agora, uma coisa que muita gente confunde, eu acho legal a gente deixar muito claro aqui, é que alongamento não é tratamento para dor nas costas. Boa. Né?
Aí, às vezes eu recebo o paciente que fala, olha, mas poxa, eu tenho uma dor que não está passando e eu faço alongamento pra caramba, né? Então, assim, se o alongamento... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. Posso fazer, quando eu tenho dor nas costas, pode fazer parte de um tratamento em algum momento? Com certeza, não tem problema, né? A gente só não pode misturar as coisas, achar que uma intervenção é realmente o tratamento que sempre vai melhorar. É mito ou verdade que ficar muito tempo sentado pode piorar as dores na coluna? Ah, é verdade, né? Aí a gente já relaciona com o sedentarismo também, né? A falta de, o imobilismo, né? A falta de mobilidade, de movimento, vai gerando algumas compensações musculares, algumas alterações estruturais, né? O nosso corpo ele se adapta muito, né? Da mesma forma que ele se adapta, ele não faz uma adaptação de sustentação de carga, por exemplo, quando eu sou sedentário, ele faz o contrário. Muita gente acha, já vou emendar uma outra coisa, falando da atividade física ainda, muita gente acha que correr vai fazer mal para o disco da coluna por causa do impacto. A gente já sabe que hoje em dia é o contrário. Na verdade, o disco, a coluna, ela precisa receber algumas cargas para se adaptar à atividade. A gente já sabe, por exemplo, que corredores têm uma adaptação do disco em relação a sedentários. É como se o disco ficasse mais forte. Tá. Então, assim, o corpo ele vai se adaptar. Agora, se você está adaptado a ser só sedentário, aí alguma coisa pode acontecer, tem mais chance. É mito ou verdade que a dor no ciático pode se tornar crônica? Vamos lá, quando a gente fala crônica, assusta um pouco, né? Super. E assim, pode, né? Mas vamos só mudar um pouquinho essa palavra que eu acho legal, a gente chamar de recorrente, porque às vezes pode ter crises. Tá. É difícil a gente ter uma dor realmente de origem do ciático, com a origem desse tipo de dor, né? Que existem vários tipos de dor, Regina, que a gente pode classificar, né? A dor ciática é uma delas, né? Um mecanismo de dor, e é difícil que ela se mantenha constante, né? Ela pode então variar. A não ser realmente que tenha uma compressão para uma hernia de disco muito grande, está numa crise muito grande, eu começo a ter outros efeitos. Aí eu tenho que partir para um tratamento, inclusive em alguns casos medicamentoso. Cirúrgico. Não, cirúrgico. Em alguns casos, Doutor sim. Bernardo. Né? Então, quando o tratamento conservador, a primeira linha de tratamento, desde que não tenha sinal grave, é fisioterapia, medicamento, atividade física, e aí a gente tem um tempo de observação. Só que se apresentar sinais graves, por exemplo, uma perda de força, perda de reflexo, 3 a 5% dos casos precisam de cirurgia como primeira opção. Tá certo. Tem perguntas do pessoal de casa, o doutor vai ensinar também umas manobras, né? Sim. A gente já vem. Minutinho só, doutor. Seja bem-vinda! Obrigada, lindo. Oi, doutor Bocardi. Vocês vão trabalhar juntos agora, certo? Que Sim. vamos. Ó. É o quê? Exercício diário? O que é? Eu vou passar algumas dicas de alguns exercícios, principalmente de mobilidade, né? Ou seja, de movimento, porque quem tem dor nas costas sente uma rigidez maior, né? Você tem dor nas costas? Tem aqui na lombar. Olha lá, pronto. Na lombar. Então, tem dois exercícios que vão te ajudar bastante, e vou mostrar também um posicionamento para quem fica muito tempo sentado, né? Onde posicionar um apoio na coluna. Vamos lá? Por favor. Bora lá? Essa faixa aqui vai ser usada? Não, acho que eu não vou usar não. Não vou judiar da tia, não. Quem quiser compra onde? Eu geralmente compro na internet. Tá. Faixa elástica para exercício. Essa é uma faixa leve. É bom ter. Para alongar é ótimo. Fazer aqueles assim, né? Dá para alongar, né? Dá para trabalhar com exercício de força também. Né? É Tem muito bastante útil. coisa. Eu acho que nessas lojas de esporte tem também. Vende também. E muda a cor e muda a... Como que chama isso? Atenção. A resistência Tenacidade. Tenacidade, assim que fala? Tenacidade. Sei lá, fui na tia, fui na tia. Por favor. A tia falou, foi junto. Todo mundo microfonado, não pode cair nisso, tia. Aqui mesmo? Aqui? Eu acho que não foi que o Julinho né? posicionou? Ele falou pra eu puxar o Julinho. Tá. Então, pode, por favor. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte. Vamos dividir assim, ó, a coluna, só afasta um pouquinho aqui, tia, por favor, rapidinho, só pra gente mostrar. Ó. Então aqui a gente tem coluna cervical, aqui coluna torácica e aqui embaixo a região lombar. Muitas vezes, para dor lombar e para dor cervical, a gente trabalha um exercício para essa região torácica, que é o meio das costas aqui, né? Que ele vai gerar uma mobilidade. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Agora pode encostar. Isso. Vai fazer o seguinte, vai pôr a mão atrás da cabeça, pode fechar um pouquinho assim, ó. E ó, a gente vem
subindo um pouquinho, como se fosse dobrar para trás aqui, ó. Veio. A pessoa pode fazer sozinha? Pode, tranquilo, né? Quando a cadeira, que nem no caso da tia aqui, a cadeira ela já fez um apoio que ela consegue dobrar nesse apoio. Poxa, não tem uma cadeira que apoia. Isso. Vamos colocar uma toalha, enrolar uma toalhinha e colocar no meio das costas e deitar, né? Como se fosse dobrar para trás ali na toalha. Eu não entendi qual a função da cadeira, é marcar onde que eu tenho que dobrar. Não necessariamente, cadeira é só o apoio mesmo. Por isso eu estou te falando, eu posso colocar uma pode ser qualquer toalhinha? uma. Pode. Tá. Então, ó, quer ver? Por exemplo, vamos supor que aqui é uma toalhinha, ó. Vem dobrando no meu braço aqui, ó. Ó. Tá. Tá vendo? Até instalou. E vão. Instalou, senhor. Instalada. Isso pode acontecer. Instalada. Então, esse é um exercício. Aí eu sugiro que quem está sentado, principalmente quem trabalha sentado muito tempo, faça de tempos em tempos. Pode fazer umas 2 vezes por dia, vai lá, faz umas 5, 10 repetições. O importante tem que ir de acordo com o seu ritmo. Pô, começou a fazer, começou a doer, para, né? Não vai forçar. Né? Aí, poxa, se não está conseguindo fazer atividade, precisa de ajuda de um profissional, né? Um profissional habilitado, fisioterapeuta que consegue prescrever o exercício terapêutico para não machucar mais. Aproveitando sentado, ainda quem fica muito tempo sentado, existe um posicionamento que é legal. Muita gente acha que tem que posicionar a almofada aqui, né, para trás. Mas eu vou te dizer uma coisa: a gente posiciona essa almofada mais próximo aqui da lombar. Aqui. Né? Ai, perfeito. Pronto. Então, eu vou até dobrar um pouquinho aqui, tia. Ah, é almofadinha de rim que chama. Almofadinha de rim? É, eu fiz uma poltrona e aí a moça falou, não quer uma almofadinha de rim? Olha. Tem já. Então, existe, não, então, tem no mercado. E aí o que a gente pode fazer? Ó? Decorativo, inclusive. Ah lá, A gente almofadinha de coloca rim. Aí vai no rim mesmo. Aí, nessa ó. região mais baixo. Por quê? Ai, que gostoso. gostoso. É gostoso. Melhor. É, amiguinha. Gente, que Passamos dos delícia. 50. Gostou? Olha que presentinho bom. Então, olha que legal. A almofada, quando a gente coloca nessa região onde faz a curvatura ali da coluna lombar, ela vai justamente dar essa sensação de falar, nossa, relaxa até aqui em cima. Pra dirigir, verdade. pode usar? Pode. Olha que gostoso. Pode utilizar. Tem alguns carros, inclusive, que já tem o rolinho que ele sobe e desce no é banco. mesmo, é mesmo. Né? Ah, é? Então, você pode Mais colocar... modernos, na Brazuca não tem. Não tem, não tem. Não tem lá na Brazuca, não tem. Meu Jeep também tem, não. Não, você tem Jeep, Não Bocardi? tem Jeep, não. Eu tô brincando. Tem gente que tem e quer vender. É verdade. Mas então a gente pode usar esse posicionamento. Então já temos 2 exercícios que dá para fazer sentado. Verdade. Tem coragem de ir pro chão, fazer um exercício no chão agora, tia? Que vai. Bora lá, Vai, bora lá, Eu vou bora até lá. no SPU você chamar. Imagina que eu não vou fazer. Te vejo todo dia de manhã. Ó, vamos lá. O exercício, eu vou até fazer... Vira assim, só pra turma te ver lá. Eu sei que é Aqui. diferente aqui da Globo e aqui da Gazeta. Fica pronto. lindo. Então assim, o posicionamento, ele é super simples. A gente chama de exercício de gato. Que a gente vai fazer o gato arrepiado e o gato espreguiçando. Né? Olha! A Regina já sabe qual exercício Mas que eu vou é. fazer aquele... Pode assim. fazer também. Pode fazer também. Na yoga faz. Faz essa, Regina. Faz. Aí, mas pode fazer aqueles gritos que eles fazem à noite? Pode. Se ficar mais à vontade para fazer exercício, você pode fazer o que você quiser. Ah, tá bom. Tá Obrigada, ótimo. obrigada. E a posição, então, ela é em Tá bom. 4 apoios. Então é joelho no chão. Joelho, cabeça, ombro e pé? Ah, assim. E apoio. Olha, chama a posição do gato. Chama posição do gato. Ó, aqui que você vai fazer? Pode aqui, ó, dobra um pouquinho a cabeça e ao mesmo tempo vem dobrando aqui, ó. Ó, o gato arrepiando. Né? Pode tirar o joelho? Não, Tia, pelo amor sem de Deus, tirar. dobra. Não, Aqui. olha. Faz Muito- quanto tempo que não faz atividade Pois é. física? Aí agora a gente vai voltando, vai Pelo dobrando amor, aqui, não tô ó. acreditando. Olha. Vai descendo como se fosse empinar um pouquinho o Vestidinho bumbum. duro, Vem o descendo. vestidinho tá prendendo um pouco também. O vestidinho tá um pouco justo. É que tem o vestidinho, o sutiã, tem Ó. as Tem que coisinhas. ser roupinha adequada, né? Não, É, tudo verdade, bem. Coitado, Isso é uma coisa importante, É né? Botar uma verdade. roupa confortável pra fazer. É. E ó, desceu agora aqui como se fosse empinar o bumbum e olhando lá pra frente, ó. Isso. E volta. Desceu a cabeça Ai, uma e delícia. desce aqui. Ah, gostoso. Aê. Nossa. Então esses exercícios Vestidinho. são exercícios de mobilidade
Vestidinho. Sutiã. E volta, tá? Ah, isso é uma Relaxou. delícia. Falando sério, não é? É mesmo. Esses é são verdade. exercícios, exatamente. Então são exercícios de mobilidade. Pode levantar. Pode? Pode. Alguma recomendação na hora de levantar? Então, na hora de levantar, você pode levantar do jeito que você quiser, né? Porque assim, o que acontece? Existe muito mito que, por exemplo, previne dor se levantar certo, Isso. né? Mais ou menos. E se eu te disser que agora a gente fala o seguinte, se eu limitar movimento e evitar movimento, eu vou ter muito mais dor do que outra coisa. Então, assim, vamos lá. Momentos de crise, estou com muita dor, existem estratégias para se levantar. Poxa, eu estou no chão, boto o joelho, igual a gente fez. Coloquei o joelho, vou subindo aos poucos com apoio. Estou deitado na cama e estou com uma dor, não vou levantar de uma vez. Procuro virar de lado, sentar na beira da cama e aí levantar. Quando isso não está acontecendo, não tem problema. Puxa, levantei de uma vez, né? Ai, será que eu vou ter dor na coluna, vou ter problema na coluna porque eu levanto de uma vez, todo desastrado? Não necessariamente, não tem. Essa relação ela não existe, né? Agora, volto a lembrar, quando eu estou com dor é legal a gente usar algumas estratégias para aliviar um pouco o peso na coluna e aliviar um pouco a tensão muscular. Que não seja tomar anti-inflamatório, nenhuma alternativa medicamentosa. Exatamente. A coluna, ela precisa de movimento, né? A gente utiliza muito movimento para analgesia. O movimento, o exercício gera analgesia. Só que é só a gente entender em qual momento entrar com o exercício e qual exercício a gente pode realizar. Tem isso também. Porque às vezes a gente pega e fala, exercício é bom para a coluna. Beleza. Vou sair arrebentando. Aí trava no outro dia. Né? Então a gente tem que entender o momento que você está e o que você pode fazer. Perfeito. Então isso é muito Tia, legal. muito obrigada. Obrigada, até daqui a pouco. até daqui a pouco. Tem Obrigado. perguntas do pessoal de Obrigado. casa para o Dr. Bernardo Sampaio. Primeira pergunta, quem mandou? A Giovana. Há um mês, tenho sentido muitas dores na parte inferior da coluna e na planta do pé. Às vezes, chego a sentir umas pontadas e até queimação. Pode ser dor no ciático? A gente comentou um pouquinho antes, né, Gina? Então pode sim, Giovana. Eu trouxe até um modelo aqui de coluna. O nervo ciático, o que é o nervo ciático? O nervo ciático, eu brinco que ele é um tubão que passa aqui atrás do bumbum, na coxa e tem umas ramificações que passam inclusive para a batata da perna e pé. O nervo ciático ele é uma junção de algumas raízes. Esse amarelinho aqui são as raízes do nervo. Que se juntam e passa a ser nervo ciático mesmo a partir do glúteo. Isso, na verdade ele começa a junção das raízes aqui, o glúteo está aqui, tá? Então ele vem aqui por dentro e vem posterior de coxa, tá? E aí é legal a gente falar uma outra coisa, coluna tem muita coisa bacana para falar. Vamos falar, entendeu? Vamos falar, doutor. Que todo mundo fala, não, qualquer pontadinha nas costas ou dorzinha na lateral, fala, é meu ciático. Não, o ciático tem um trajeto, né? A gente pode ter dor, que a gente chama de dor irradiada, de alguma compressão nervosa, que vem às vezes para frente, para o lado, não necessariamente sendo o ciático. Então esse já é um termo legal para a gente entender. Então a gente sabe que o ciático é um tubão de algumas raízes aqui da coluna lombar, que é a parte inferior da coluna. Geralmente, uma hérnia de disco vai lá e cutuca ali o nervo. E quando cutuca o nervo, dá aquela sensação de queimação, que pode vir na coxa, no bumbum, ou até mesmo, como a Giovana falou, sentir lá no pé. Né? Então pode ser. Pode ser. Fernanda, machuquei a coluna na academia. Estou sentindo dores até para andar. Tenho tomado anti-inflamatório, mas não melhora. Estou há 5 dias sem exercícios. Devo ir na academia mesmo com dor? E deve continuar o medicamento? Essa é a minha parte. Tá. Olha só, Fernanda. Seguinte, você está piorando fazendo o exercício, né? Isso já é uma contraindicação de você continuar. Antes de retomar as atividades, eu sugiro você buscar uma consulta e entender o que está acontecendo, junto com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, que são os profissionais ali já de primeiro contato que vão já entender o que você pode fazer daquele ponto em diante. Por quê? Que nem eu falei, o exercício é muito bom, vai ajudar, vai fazer parte do tratamento, mas ele pode inclusive piorar ou fazer com que você demore um pouco mais para melhorar, dependendo do exercício que você fizer. Então,
eu sugiro você não ir para a academia nesse momento, às vezes tentar alguns exercícios mais leves de mobilidade, já buscar uma ajuda para entender que tipo de exercício você pode fazer, já pensando em retomar a atividade. Ótimo. Mais uma pergunta da Karina. Sinto muitas dores nas costas quando eu acordo. Existe algo que eu possa fazer para aliviar essas dores? É comum acordar com dor? Comum. É mesmo? Mas né? o que provoca? Então, má postura na hora de dormir? Pode ser, olha, pode ser má postura, nem tanto na hora de dormir que a gente não consegue controlar muito, mas a gente pode pensar, associar ao dia anterior. Às vezes um dia, são vários fatores, né? Mas às vezes um dia muito estressante num dia anterior, uma noite mal dormida, isso aí já é o suficiente para você acordar meio quebrado no outro dia, parece que passou um trator em cima, né? Existem algumas condições da gente ter um pouco mais de rigidez, né? Rigidez igual a tia aqui, estava todo durão, toda durona aqui, né? Então, assim, existe essa rigidez que às vezes é da pessoa, e aí associada a um sedentarismo também, ajuda com que você acorde mais rígido, né? A solução, eu sempre procuro orientar, fazer alguns exercícios, esses simples que a gente colocou aqui de mobilidade, de movimento, já podem te ajudar na hora de levantar. Então faz de manhã, procura fazer um pouquinho antes de levantar e de fazer suas atividades, já pode te ajudar. E já que você citou a tia, tem duas perguntas aqui que falam de idosos. Ó, idosos que nunca praticaram exercícios físicos podem começar a fazer? Tenho 63 anos e gostaria de começar a fazer atividades físicas junto com as minhas amigas. Perfeito. Qual é o mais recomendado? Tenho artrose na coluna. Edinalva mandou. Perfeito, Edinalva. Começa. A minha dica é começa. Né? A gente veio falando aqui no programa de progressão, de ir devagar. Né? Se as suas amigas já fazem atividade e você nunca fez, já não tenta começar já no nível delas. Vai tenta passo trabalhar a passo. com exercícios mais básicos. Né? O que é mais indicado? Qual é o melhor exercício para a coluna? E aí ela falou que tem artrose na coluna. Aí eu já vou para uma outra informação super importante. A artrose, ela é um desgaste articular. Não necessariamente ela está limitando o movimento e não necessariamente ela está gerando dor. É normal em pacientes acima de 60 anos começar, quando a gente faz um raio-x, uma ressonância, começar a apresentar essas alterações, né? Que são classificadas como artrose, às vezes um grau mais leve, mas não deixa de ser. Então, muitas vezes não é isso que vai limitar o movimento e não é isso que vai limitar o exercício, né? E aí, qual é o melhor exercício? O exercício que você se sente bem. Dizem que é hidroginástica e tal, é o que a pessoa se sente bem. Exatamente. Hidroginástica é muito bom, academia é muito bom, um pilates é muito bom. Caminhar é muito bom. E faz bem também do ponto de vista social, né? Você sai, bate papo. Outra aqui, ó, existe algo que possamos fazer para prevenir os problemas na coluna na terceira idade? Luzia. Sim, Luzia, é o que a gente tem falado aqui. Atividade física, hábitos de vida diário, né? Então, assim, procurar regular o sono, procurar regular a alimentação, né? São coisas que a gente consegue prevenir, olha só, prevenir 100% não dá, né? A gente não consegue. A gente consegue remediar, né? A gente consegue evitar que crises, eventuais crises melhorem mais rápido, né? Então, assim, exercício, os exercícios eles têm que ter mobilidade, pode ser alongamento, esses outros de flexibilidade que a gente estava trabalhando, resistência e controle muscular. Na terceira idade que a gente falou, poxa, exercícios que trabalhem a funcionalidade, por exemplo, de equilíbrio em uma perna, subir e descer uma escada, né, alguns obstáculos que entram um pouco mais na parte funcional voltada para o que o paciente precisa. Então, isso é muito legal de trabalhar e isso vai ajudar a prevenir dores futuras, ajuda a prevenir queda no idoso, que é uma coisa super importante que a gente trabalha. Exato. Né? E ainda tem, repito assim, o ponto de vista social, que você socializa, com certeza absoluta, né, abstrai, faz bem para a cabeça, para o corpo e para a cabeça. Conversei com o Dr. Bernardo, que está no Instagram como @BernardoSam, S-A-M, @BernardoSam. O WhatsApp da clínica do Dr. Bernardo é o 99881 0211, 998810211. Sam é do quê? Dr. Bernardo Sam de Sampaio. Bernardo Sampaio. Eu falei, Sam do quê? Então, @Bernardo Sam
com M, que é de Sampaio. Muito obrigada. Obrigada por ter entrado na brincadeira conosco. Agora vamos ver nas redes sociais se falaram do Bocardi. Tem outra pessoa que falaram, que eu não consigo me lembrar. Então vamos ver se o pessoal lembra. Vão lembrar. Até breve. Muito obrigada, viu? Saúde. Vamos ter mais.